Amar os irmãos. É maravilhoso ver como as cartas escritas por Paulo, Pedro e os demais apóstolos interpretam o Evangelho de Deus de maneira tão hábil. Eles nos mostram claramente que aqueles que recebem o Senhor obtêm graça. As cartas são mais claras, mais diretas e mais óbvias do que os evangelhos. Da mesma maneira, as epístolas de João, as últimas a serem escritas, mostram-nos um caminho definido e claro. Mas os escritos de João diferem dos demais. Os demais evangelhos enfatizam nossa vida prática e nossa conduta diante de Deus, mas o evangelho de João enfatiza a fé para com Deus. As outras epístolas enfocam a fé para com Deus, mas as de João concentram-se em nossa vida prática e na nossa conduta diante de Deus. O Evangelho de João nos mostra como receber a vida eterna pela fé, supera os demais na apresentação das boas novas tanto em objetividade quanto em clareza. Enquanto todas as demais cartas falam de fé, as de João lidam com o amor. Enquanto outras epístolas afirmam como os que creem serão justificados, perdoados e purificados, João afirma que aqueles que creem devem demonstrar evidência de sua fé. Quando pregamos o Evangelho, dizemos às pessoas que quem crê tem a vida eterna, porque passou da morte para a vida. Devemos, entretanto, desafiar os que creem, perguntando-lhes se houve o testificar em seu interior de que passaram da morte para a vida. Se questionar as pessoas, perguntando-lhes como sabem que passaram da morte para a vida, muitas dirão que é porque a palavra de Deus assim o diz. Tal resposta é muito vaga. João, em sua epístola, nos mostra que, se alguém disser que possui vida, deve dar evidência disso. Se alguém afirma pertencer a Deus, sua afirmação precisa estar amparada por um testemunho claro. As pessoas podem falar segundo o conhecimento mental, dizendo, eu creio, portanto tenho a vida eterna. Eles reduzem a uma fórmula, crer para ter a vida eterna. Se lhes for perguntado como sabem por que têm a vida eterna, responderão, não é isso que afirma o 3º capítulo de João. Isso não é suficientemente bom, pois suas palavras traem a falta de convicção pessoal. Após terem ouvido o Evangelho da graça de Deus, procuram ter certeza da salvação utilizando a fórmula. Eles postulam da seguinte maneira: 1. Eu ouvi o Evangelho. 2. Compreendi. 3. Criei. 4. Sei que tenho a vida eterna. Como sabem? Porque a Bíblia assim o diz. Esse tipo de salvação é demasiadamente técnica. Portanto, não é confiável. Como, então, podemos julgar se a fé de um homem é verdadeira ou falsa? Como saber se é viva ou apenas um procedimento? Lembrem-se, o apóstolo João teve exatamente esse mesmo problema. Sim, o Evangelho da graça deve ser pregado, e o caminho da salvação é extremamente simples: crer e ser salvo, buscar a Deus e receber a vida eterna. Devemos proclamar isso. Entretanto, é inevitável que haja os que fingem, haverá uma multidão misturada. Da mesma forma como existiram falsos irmãos na época de Paulo e na de João, assim também existem hoje. Alguns se denominam irmãos, mas na realidade não o são, professam pertencer a Deus, porém não possuem vida. Entram sorrateiramente na igreja pelo caminho da doutrina, do conhecimento ou da fórmula. De que maneira podemos discernir se verdadeiramente pertencem ou não ao Senhor? A epístola de João nos ajuda a resolver esse problema. João nos mostra quais as evidências de um verdadeiro cristão. Ele mostra que tipo de pessoa possui vida e qual não possui. A consciência do amor. Existem apenas 2 locais na Bíblia onde a frase passou da morte para a vida é usada. Comparemos essas 2 referências. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Aquele que crê passou da morte para a vida. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João 3:14. Amor aos irmãos é evidência de termos passado da morte para a vida. Podem existir muitas pessoas de quem você seja amigo ou de quem você especialmente gosta ou a quem respeita. Porém, quanto ao seu irmão ou irmã, nascidos da mesma mãe, você tem uma sensação inexplicável, uma consciência diferente. Você sente, este é meu irmão, nascido na minha família. A essa consciência denominamos amor.
Tal consciência atesta o fato de que alguém pertence à família. Semelhantemente, há alguém cujas ações e maneiras não agradam você, seu passado, família, educação e posição são muito diferentes dos seus. Mas, a despeito das milhares de diferenças, você sente em seu interior uma sensação inexplicável, uma consciência de que ele é seu irmão, mais chegado que um irmão na carne. Por quê? Porque ele creu no Senhor Jesus. Tal consciência, em seu interior, serve como evidência de que você passou da morte para a vida. Pode ser muito difícil distinguir com base na fé se alguém de fato creu no Senhor ou meramente finge ter crido, se crê em seu coração ou apenas na mente, se verdadeiramente encontrou o Senhor ou apenas seguiu uma fórmula. Mas discernir com base no amor é muito fácil. Mesmo João, que escreveu bastante sobre fé, achava difícil diferenciar entre a fé verdadeira e a falsa. Todo aquele que tem a consciência do amor é filho de Deus, qualquer que não possui essa consciência não é filho de Deus. Cada filho de Deus possuirá naturalmente uma sensação inexplicável em relação a outro cristão, como se aquele fosse mais chegado do que um irmão. Quem possui essa consciência é um cristão verdadeiro. Algo em você testifica da veracidade de sua fé. A fé que você possui produz um amor inexplicável. Esse amor fraternal é muito singular, pois não tem qualquer outra causa a não ser o fato de alguém ser irmão. Você não o ama porque ele concorda com você. É natural que pessoas que possuam os mesmos interesses ou a mesma aparência se amem. Mas aquele a quem você ama é diferente de você na escolaridade, no temperamento, no passado e pontos de vista. Você o ama simplesmente porque, como você, ele é um cristão, vocês são irmãos, portanto têm comunhão. Há um sentimento indescritível, uma sensação inexplicável de um para com o outro. Essa percepção é a evidência de você ter passado da morte para a vida. Se amo os irmãos, sei que passei da morte para a vida. A vida do amor. Por meio da fé, você encontra Deus, passa da morte para a vida e se torna um membro da casa de Deus. Você nasceu de novo e se tornou membro da família de Deus. A fé o atrai para os irmãos e para o Pai, e lhe dá o conhecimento de Deus que lhe permite crer nele e dele receber vida. Tão logo recebe a vida, você descobre que existem muitos outros que também receberam essa vida. Instintivamente, essa vida no seu interior o atrai àqueles que compartilham da mesma vida. Você gosta de estar próximo a eles, e deleita-se em ter comunhão com eles e espontaneamente os ama. Gostaria de enfatizar especialmente o seguinte: a vida que recebemos não é somente a vida do Filho unigênito de Deus. Se essa fosse a vida que ele nos tivesse dado, poderíamos não ter o amor dos irmãos. Mas o que recebemos é também a vida do primogênito Filho de Deus, essa vida é a porção de todos os filhos de Deus. Portanto, é natural que amemos os irmãos. Este amor pelos irmãos prova que verdadeiramente temos vida. Portanto, a fé nos conduz a Deus, Deus nos dá vida, a vida nos inspira a amar os irmãos e o amor aos irmãos prova que passamos da morte para a vida. O Evangelho de João nos mostra que crendo podemos passar da morte para a vida, sua epístola nos mostra que aqueles que passaram da morte para a vida amam os irmãos. Deus assim ordenou que pela fé saímos da morte para a vida e que, passando da morte para a vida, amamos. Ao amar os irmãos, temos a confiança de que verdadeiramente passamos da morte para a vida. Esse, portanto, é o teste cabal para os filhos de Deus. Os irmãos devem amar uns aos outros. Somente se amarmos uns aos outros fica evidenciado que somos verdadeiramente irmãos. Se não amamos uns aos outros, não somos irmãos. Se não amamos os irmãos, não nascemos de Deus. Alguém pode confessar com a boca que crê, mas perante Deus sua fé não é real porque não tem amor para com os irmãos. Temos de ver isso diante de Deus, o amor aos irmãos é a evidência da fé. Permita-me repetir que não há outra forma de discernir a veracidade ou falsidade da fé de uma pessoa. Quanto melhor for a apresentação do Evangelho, maior o perigo de imitações. Quanto mais completa for a pregação do Evangelho, mais fácil é que pessoas simulem. Quanto mais cheio de graça for o Evangelho, maior o número de participantes de coração dobre. Consequentemente, precisamos encontrar uma maneira de distinguir entre a fé falsa e a verdadeira. Como indicado na Bíblia, a maneira de fazer isso não consiste em examinar a fé, mas em observar o amor. Como João nos mostra, isso julgará a fé. Se a fé for real,
haverá amor. A ausência do amor significa a falta de fé. Onde há amor, aí tem de haver fé, portanto, não se certifique da fé observando a fé. Comprove-a por meio do amor e, então, tudo ficará claro. Não são apenas os obreiros que questionam se a fé que alguém possui é real ou falsa. Muitos recém-convertidos perguntam como podem ter certeza se sua própria fé é real. Se ela for vacilante, eles não podem ter certeza de possuir a vida eterna. Portanto, querem conhecer sua real condição perante Deus. A resposta a essa pergunta está em se há ou não o amor. Se você verdadeiramente creu em Deus, e possui a vida, você será naturalmente atraído aos irmãos. Seu amor pelos cristãos será espontâneo, você sentirá que eles são mais próximos que seus irmãos de carne, mais íntimos que o melhor dentre os seus amigos. Essa afinidade fraternal é inerente. Você sente uma inexplicável sensação que surge em seu interior que lhe faz amar um irmão e desejar estar com ele. Portanto, você sabe que passou da morte para a vida. Você tem o testificar em si mesmo e também na palavra de Deus. Como sabem os que têm irmãos e irmãs segundo a carne que eles são seus irmãos e irmãs? Você pediu que um médico lhe fizesse um exame de sangue. Como, portanto, você pode estar certo de que são seus irmãos e irmãs? Permita-me dizer-lhe algo. Você não necessita de qualquer prova externa porque o testificar de uma atração interior é suficiente. Em seu interior há um instinto que misteriosamente lhe fala quem são seus irmãos e irmãs. Os verdadeiros cristãos nasceram de Deus. Para certificar se alguém é ou não cristão, apenas uma pergunta precisa ser feita. Você tem uma consciência especial, uma atração inexplicável em relação aos outros filhos de Deus. A vida que Deus lhe deu não é independente. Ela o atrai para aqueles que possuem a mesma vida e constrange-o a amá-los e a sentir afinidade por eles. Se possui tal sentimento, você sabe que passou da morte para a vida. É extremamente importante que você de fato possua esse sentimento singular em relação aos filhos de Deus. A percepção do amor. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 2:10-11. Não está claro que se pode determinar se alguém é cristão, se está na luz ou nas trevas, pela maneira como ele trata seu irmão. Se há um irmão e você sabe que ele é irmão e ainda assim o odeia no coração, isso é suficiente para provar que você não é cristão. Suponha que haja 5 irmãos. Você confessa que ama 4, mas odeia um deles. Permita-me dizer-lhe que você não é um irmão. O amor dos irmãos não significa amar os que são amáveis ou amar aqueles por quem você tem preferência. Significa amar alguém simplesmente porque é um irmão. Essa é a razão suficiente para amá-lo. A passagem que acabamos de mencionar afirma que aquele que odeia seu irmão permanece em trevas e anda em trevas. Em outras palavras, a Bíblia refuta a possibilidade de você sequer odiar um irmão. Se souber que alguém é irmão e mesmo assim o odiar, você será compelido a reconhecer: Senhor, não pertenço a ti. Ó Deus, não sou teu filho, pois vivo em trevas. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, também aquele que não ama seu irmão. 3:10. As pessoas na terra estão divididas em 2 grupos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Da mesma maneira, existem somente 2 pais, Deus é um e o diabo é outro. É extremamente fácil distinguir Deus do diabo. Mas a dificuldade está em distinguir entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Segundo a palavra mencionada aqui, isso não deveria representar um grande problema. Essa distinção pode ser observada de 2 formas. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, aquele que não pratica a justiça em sua conduta exterior não pertence a Deus. 2. Também aquele que não ama seu irmão, aquele que não ama seu irmão comprovadamente não é um irmão e, portanto, não é filho de Deus, ao contrário, é um filho do diabo, uma vez que não possui a consciência interna do amor. Para julgar a autenticidade de um irmão basta observar se ele possui a consciência do amor em seu interior. É isso que o mundo denomina natureza. Em nossa natureza, em nossos ossos e medulas, há uma afinidade natural. Aquele que é nascido de Deus percebe essa atração natural de maneira distinta e forte.
É, portanto, evidente que todo homem que professa ser filho de Deus e, mesmo assim, odeia seu irmão não pode ser de Deus. O encargo do amor. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. 3:11-14. O amor do qual estamos falando não é um amor comum, mas o amor aos irmãos. Aquele que não possui esse amor, como a Bíblia indica, ainda permanece na morte. Se sou frio em relação a uma pessoa, sem qualquer sentimento por ela, sei que é um estranho que não possui qualquer relacionamento comigo. Mas, se sinto afinidade dentro em mim, sei que é meu irmão. Antes de confiar no Senhor, não possuía o menor sentimento em relação aos cristãos. Hoje, se ainda não tiver qualquer sentimento de afinidade por eles, temo que minha fé seja falha, pois aquele que não ama permanece na morte. Eu estava morto, e ainda permaneço na morte. Fé, portanto, é evidenciada pelo amor. A realidade da fé é comprovada pelo amor. Todo aquele que crê em Deus ama os irmãos. Se o amor não for evidente, essa pessoa demonstra ainda estar na morte, e portanto, não é diferente dos incrédulos. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 3:15. É absolutamente inacreditável que alguém que crê no Senhor assassinaria. Aquele que odeia a seu irmão é um assassino, e um assassino não possui em si a vida eterna. Consequentemente, ninguém que possui vida eterna odeia seu irmão. Uma pessoa prova possuir amor em si não odiando seu irmão. Consideremos, agora, o que significa odiar um irmão. Há certas coisas que são permitidas aos filhos de Deus, mas ódio não é uma delas. Se um irmão tem um temperamento desagradável, posso não gostar dele em meu coração. Se ele cometer um pecado passível de excomunhão, talvez eu possa tratar de modo irado com seu caso. Posso repreender severamente um irmão que tenha feito algo mal. Mas como posso ser salvo se odeio outro irmão? Odiar uma pessoa apenas é prova suficiente de que alguém não pertence a Deus. A vida interior de todos os filhos de Deus é tão rica que pode amar cada irmão e cada irmã. Tal amor é espontâneo em todos que pertencem a Deus. Não há diferença entre amar um irmão e amar todos os irmãos. O mesmo amor é demonstrado a um e aos outros. O outro é amado porque é irmão. A quantidade de pessoas não importa aqui. Amor fraternal é o amor a todos os irmãos. Se uma pessoa odeia um irmão, demonstra que em si não há amor fraternal. Esse é um problema muito sério hoje. Se um irmão é capaz de ofender outro irmão, defraudá-lo ou mesmo odiá-lo, não podemos fazer nada a não se dizer, ó Deus, tem misericórdia. Eis aqui alguém que não é salvo. Isso é muito sério, não? Sempre que quiser confirmar se um recém-convertido é realmente salvo, você precisa apenas perguntar-lhe se ele ama os irmãos. Aquele que odeia seu irmão é assassino. Se alguém assassina apenas uma pessoa, não todos os habitantes da terra, ele é assassino. Se ele odeia seu irmão, torna-se assassino, e um assassino não possui, habitando em si, a vida eterna. Suponha que haja um irmão assentado ao meu lado. Sei que ele é irmão, mas ainda assim meu sentimento por ele não é, de forma alguma, positivo. Dentro em mim desejo apenas atacá-lo e vê-lo cair. Apenas esse único incidente é suficiente para mostrar que nunca encontrei a vida. Não é necessário que eu abrigue um desejo tão mau para com muitos irmãos para demonstrar a ausência de vida em mim. O simples fato de poder conceber tal ódio contra apenas um irmão prova que não pertenço ao Senhor. Suponha que eu tenha uma controvérsia com um irmão, mas não o odeie. Há inúmeras coisas que ele faz às quais me oponho fortemente, mas não o odeio. Talvez eu tenha de fazer coisas que o magoarão, mas ainda posso dizer-lhe, irmão, não me agrada mago-lo, mas, para ser obediente a Deus, tenho de fazer essas coisas. Sei que vai magoá-lo, mas não tenho alternativa. Posso ficar com raiva com aquilo que ele fez, mas não posso odiá-lo. Posso repreendê-lo fortemente, mas ainda há amor em mim, não ódio.
Se tiver de me apresentar perante a igreja por causa desse irmão, como descrito em Mateus 18, meu motivo é ganhá-lo e restaurá-lo. Se desejasse sua destruição, se não houvesse em mim o desejo de restaurá-lo, eu não poderia ser considerado irmão. Em Mateus 18, o irmão conta à igreja por que deseja ganhar seu irmão. A questão é, meu desejo é puramente destrutivo ou restaurador? Se conto à igreja com o intuito de destruir, evidencio que nunca fui salvo. Uma vez que possuo vida, nunca posso destruir qualquer irmão. Como posso assassinar meu irmão? Essa é, verdadeiramente, uma questão muito séria. O que é o amor fraternal? Como Paulo explica? É mencionado, em 1 Coríntios 5, um homem mau a quem Paulo insta com a igreja para que seja expulso. Uma vez que ninguém tomou qualquer atitude, o apóstolo, no espírito e no nome do Senhor Jesus, entrega aquele homem a Satanás para a destruição da carne. Por que ele age assim? A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, versículo 5. Essa destruição temporária da carne é para salvar aquele irmão da perdição eterna. O resultado desse tão drástico curso de ação é observado em 2 Coríntios. Ali, a pessoa que foi excomungada em 1 Coríntios 5 arrependeu-se. Lembremo-nos, portanto, que contar à igreja, como em Mateus 18, tem como objetivo restauração e que a excomunhão, como vista em 1 Coríntios 5, tem o mesmo propósito. O julgamento de Josué contra Acã é, também, cheio de amor. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes, Josué 7,19. Quando falou com Acã, seu espírito estava cheio de amor fraternal. Se a intenção do coração de alguém é se livrar de um irmão por ser este muito mau, não conhece nada do amor fraternal. Um dos momentos em que Davi chorou foi na morte de Absalão. Ainda que rebelde, Absalão era seu filho. Davi lamentou a morte de Saul, mas chorou com a morte de Absalão. Saul havia sido rei, mas Absalão era seu filho rebelde. A batalha deve ser travada e a rebelião punida, mas Davi terá de derramar lágrimas. Ainda que o julgamento tivesse sido necessário, as lágrimas não puderam ser contidas. Irmãos e irmãs, se houver julgamento sem que lágrimas sejam vertidas, então, claramente a demonstração de falta de amor fraternal. Se houver condenação sem tristeza, então, não há entendimento do que é irmandade. Se nada mais há além de repreensão e destruição, é evidente que não há amor. Estando presente apenas o ódio, aquele que odeia é assassino e não possui vida eterna em si mesmo. J.N. Darby falou muito bem sobre isso. Quando lhe foi perguntado sobre a questão da excomunhão, suas primeiras palavras foram, creio ser a coisa mais horrível em todo o mundo um pecador perdoado excomungar outro pecador perdoado. Verdadeiramente não pode haver nada mais horrível do que isso. Você percebe nisso uma atitude na qual pode se tocar a vida. As coisas podem ser feitas, mas não pode haver ódio. Odiar um irmão é assassiná-lo, independentemente de haver ou não motivo para o ódio. Para saber se alguém é ou não irmão, você deve primeiramente verificar se ele possui vida e examiná-la. Procure ver se ele possui intenso ódio contra outro irmão. Se possuir, definitivamente não pertence a Deus e nunca conheceu a vida. Sejamos cuidadosos em não fazer algo contra o amor. Não ofenda um irmão. Ao contrário, amai-vos uns aos outros. Não permita que o amor fraternal esfrie por causa das feridas recebidas, pois isso trará sérias consequências. Deus colocou em nós o amor aos irmãos para que ajudemos e sirvamos uns aos outros. Esse amor tem de se fortalecer em nós à medida que passam os dias. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Não é fácil conhecer o que é o amor, mas podemos contemplá-lo no fato de o Senhor ter dado sua vida por nós. O amor moveu o Senhor a dar a vida por nós. Assim conhecemos o amor. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amar os irmãos é sacrificar-se por todos eles, para servi-los e aperfeiçoá-lo. Quando for necessário, estaremos prontos a dar a vida por eles. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 17.
Aqueles que possuem bens terrenos e ainda assim retêm sua compaixão para com o irmão em necessidade. João diz, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele não diz, como pode o amor dos irmãos habitar nele, mas como habita nele o amor de Deus. Por quê? O amor de Deus é o amor pelos irmãos, e o amor pelos irmãos é o amor de Deus. Não se engane dizendo, não amo meus irmãos e irmãs, mas amo a Deus. Não amo meus irmãos e irmãs, mas verdadeiramente amo meus pais. De onde provém o relacionamento com nossos irmãos e irmãs? Provém de nossos pais. Se não somos relacionados a nossos irmãos e irmãs, também não o somos a nossos pais. Abandonando os irmãos, lançamos fora o amor aos pais. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou versículos 18 e 23. Essa é a ordem de Deus, cremos, agora temos de amar. Deus nos dá tanto a ordem como o próprio amor. Inicialmente ele derrama amor sobre nós, depois nos ordena amarmos uns aos outros. Devemos, hoje, aplicar esse amor que Deus nos deu amando uns aos outros segundo o seu mandamento. Uma vez que Deus colocou amor em nós, prestemos especial atenção, hoje, em usá-lo segundo a sua natureza e não magoá-lo ou destruí-lo. A realidade do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 4:7-8. Por que devemos amar uns aos outros? Porque o amor vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor, e o amor vem de Deus. Quando nos gerou, Ele implantou o amor em nós. Não possuíamos esse amor no passado, mas agora o possuímos. Vem de Deus e é dado a todos quantos dele foram gerados para que amassem uns aos outros. Todo que é nascido de Deus possui vida. João nos fala que essa vida é o próprio Deus, e Deus é amor. Por essa razão, aquele que é nascido de Deus possui em si esse amor. O Evangelho de João enfatiza a fé, e a vida de fé é uma vida que não peça. Mas devemos entender que não peça é negativo. A Bíblia nunca diz que Deus não peça, porque isso soa muito negativo. Aqui, na Epístola de João, a Bíblia enfatiza o amor, ou seja, a vida que recebemos de Deus é a vida do amor. Amor é positivo, pois Deus é amor. Todo que é nascido de Deus possui em si esse amor, que é inicialmente manifestado entre irmãos e irmãs. Podemos amar uns aos outros porque todos nascemos de Deus e temos em nós esse amor. Seria uma surpresa se não amássemos uns aos outros. Curvamos a cabeça reverentemente, dizendo que os filhos de Deus são capazes de amar uns aos outros. A vida que agora possuímos é nova e poderosa, pois, antes de pedir que nos amássemos, Deus primeiramente nos deu amor. Em momentos de necessidade, devemos estar prontos a dar tudo por nossos irmãos. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. 4:11-12. Esses versículos mostram-nos a relação entre amarmos uns aos outros e amarmos a Deus. Se amarmos uns aos outros, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Em outras palavras, ainda que amemos a Deus, parece-nos faltar a oportunidade de demonstrar esse amor. Por isso Deus colocou muitos irmãos e irmãs em nosso caminho para que possam ser os alvos práticos de nosso amor. Esses irmãos nos dão a oportunidade de exercitar nosso amor por Deus. Não se gabe de seu amor em relação a Deus, mas aprenda a amar os irmãos. É vazio gabar-se do amor, mas o amor de Deus é manifesto em amor pelos irmãos. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Versículo 16. Esta é a segunda vez nesse capítulo que é mencionado que Deus é amor. Uma vez que Deus é amor, Ele espera que amemos os irmãos e permaneçamos nesse amor. Não temos necessidade de dizer que permanecemos em Deus, pois, se permanecemos no amor, permanecemos em Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele também nós somos neste mundo.
No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Versículos 17 a 18. Não sei se você percebe a preciosidade dessas palavras. Esse é o único lugar na Bíblia onde nos é dito como poderemos ter ousadia no tribunal de Cristo. O segredo que João nos passa é permanecermos no amor. Todo que permanece no amor permanece em Deus. O amor é, então, aperfeiçoado em nós, e poderemos ter ousadia no dia do julgamento. Portanto, não tenhamos outra disposição em relação aos irmãos e irmãs a não ser de amar. Somos lembrados a amá-los, a ganhá-los e a buscar o melhor para eles. Que não haja inveja ou ódio, mas apenas amor. Tal exercício de nossa parte é proveitoso, até que um dia todo o nosso ser permaneça em amor e o amor habite em nós. Então seremos capazes de lançar fora todo o medo, mesmo enquanto vivermos na terra. Se amamos, não tememos, com o amor em nós, teremos ousadia diante do tribunal de Cristo. Essa vida operará de tal maneira no meio dos irmãos que o medo será completamente lançado fora. O fruto do Espírito Santo, amor, será preservado até o dia do julgamento. E estaremos em pé diante do tribunal de Cristo sem medo, pois, como Ele é, assim somos no mundo. Quão maravilhoso é não ter medo da morte ou medo de Deus. Já vimos que amar os irmãos é amar a Deus. Ao amar os irmãos, nosso amor por Deus é aperfeiçoado. Podemos amar nossos irmãos a tal ponto de perfeição que não nutriremos qualquer medo em relação a eles no coração. Somos completamente transformados em nosso homem interior porque a sensação de pecado se foi. Percebe o paralelismo? Amar a Deus é amar os irmãos. Não temer os irmãos é não ter medo de Deus. Para que possamos amar a Deus, devemos primeiro amar os irmãos aqui na terra. Hoje, por amar os irmãos e estar sem medo entre eles, um dia estaremos tranquilos diante do tribunal de Cristo sem medo de Deus. Somente aqueles que amam os irmãos terão ousadia no dia do julgamento, pois não têm medo. Isso é verdadeiramente maravilhoso. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Versículos 20 a 21. João nos mostra que, ao amar os irmãos, amamos a Deus. Se não conseguimos amar os irmãos a quem vemos, como podemos amar a Deus a quem não vemos? Se amarmos a Deus, amaremos os irmãos. Este é o mandamento que recebemos de Deus. A vida que Deus nos deu é uma vida de amor. Não devemos focalizar a atenção no aspecto referente a não pecar da vida de Deus e esquecer o aspecto referente a amar da mesma vida. Anteriormente enfatizamos o aspecto referente a não pecar da vida de Deus, agora enfatizaremos o aspecto referente a amar. Deus primeiramente nos amou e colocou em nós o amor para que possamos amar os irmãos. Deste ponto em diante devemos aprender a não ofender o amor. Haverá muitos momentos em que você terá de dizer a seu irmão, irmão, ainda que possa magoar você nessa questão, não tenho prazer nisso. Faço com uma razão, é por causa de Deus e por sua causa. Suponha que, após ter crido no Senhor, você se sinta constrangido a sair e pregar o Evangelho. Seus pais não lhe darão permissão, então, você discute com eles. Pregar o Evangelho é bom, mas você ofendeu o amor. Você precisa ver que, por um lado, deve obedecer a Deus, mas, por outro, deve falar humildemente com seus pais dizendo, verdadeiramente estou desejoso em obedecer a vocês. Gostaria de ouvi-los e não pregar o Evangelho, mas não posso porque Deus me ordenou que vá. Dessa maneira você pode pregar o Evangelho sem pecar contra o amor. Muitos irmãos e irmãs amam as coisas corretas, mas arriscaram ofender o amor. A atitude deles é muito dura, cresceram muito em justiça, mas são deficientes em amor. Portanto, devemos aprender a obedecer a Deus sem pecar contra o amor em nenhuma circunstância. Devemos aprender desde o início da vida cristã a ser retos, mas nunca devemos perder o amor. Você percebe a necessidade desse equilíbrio. Um recém-convertido deve fazer o que deve ser feito, mas precisa cuidar para não ofender o amor. Mesmo quando discorda das pessoas, sua atitude deve ser gentil e cheia de amor. Ele deve ser capaz de dizer, irmão,
Eu desejaria ver como você, mas tenho de obedecer ao que Deus tem me mostrado. Não contenda com outros. Nunca faça concessões quanto à palavra de Deus, mas também nunca ofenda o amor. Por um lado obedeça, por outro ame. Creio que existem muitos em nosso meio que trilham esse reto caminho. Que falha para o testemunho dos filhos de Deus se sua obediência for misturada com contendas barulhentas e sentimentos inadequados. A incondicionalidade do amor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. 5:1. Quão preciosa é essa palavra! É tão natural amar aqueles que nasceram de Deus se você ama aquele que o gerou. Não existe a mínima possibilidade de que você possa amar a Deus sem ter a menor consciência de amar seus irmãos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Versículo 2. É claro que se amamos a Deus guardaremos seus mandamentos. Mas, se tentarmos amar os homens e a Deus, poderemos descobrir que somos incapazes de guardar os mandamentos de Deus. É verdade que todo o que ama a Deus guarda seus mandamentos, mas não podemos afirmar que aquele que ama os filhos de Deus necessariamente guarda os mandamentos de Deus. Por exemplo, suponha que você seja constrangido a fazer algo por Deus. Muitos filhos de Deus dirão, se você nos ama, não fará isso, pois nos magoará se o fizer. Por amar a Deus, você tem de fazer, mas, pelo amor aos irmãos, você talvez não o faça. Quão estranha é esta palavra de João! Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Isso diz que, se você não guarda os mandamentos de Deus, você não pode dizer que ama os filhos de Deus. Se Deus o constrange a fazer certa coisa, você tem de fazê-la, não apenas por amor a Deus, mas também por amor aos irmãos. Se você não obedecer, aqueles dentre os filhos de Deus que procuraram impedi-lo também escolherão não obedecer. Ao impedir que você obedeça, na realidade eles mesmos se privam da oportunidade de obedecer a Deus. Quando guarda todos os mandamentos de Deus, você demonstra evidência de amar os irmãos. Prosseguindo nesse caminho de obediência, você o abre a todos os filhos de Deus para que também possam andar nele. Caso você evite andar nele por medo de magoá-los, você lhes estará bloqueando o caminho da obediência. Aprenda, portanto, a amar a Deus e a guardar todos os seus mandamentos. Fazendo isso, seu amor pelos irmãos será manifesto. Algum filho de Deus, por amar aos pais, deixa de crer no Senhor porque os pais ele crer, o proibiram de crer. Caso isso aconteça, ele não estará agindo em amor porque, apesar de seus pais se irarem por ele crer, ainda assim abriu um caminho para que eles também venham a crer. Mais pessoas são ganhas pelo amor do que pelo ódio. Em sua interação com as pessoas, não as ofenda. Sim, é verdade que é necessário obedecer a Deus e seguir seus mandamentos, mas não ofenda as pessoas com sua atitude ou palavras. Convença-as de que não foi intencionalmente que você as ofendeu, mas foi somente porque Deus o constrangeu que você o fez. Sua atitude não deve ser áspera nem dura, mas cheia de mansidão e gentileza. Assim cremos que muitos serão atraídos para o Senhor. Lembre-se, o amor conquista mais pessoas do que o ódio. O ódio afasta as pessoas, mas o amor as atrai. Portanto, não odeie. Extraído do livro Amai-vos uns aos outros. Vatmaneie. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.